começo, né, pedindo licença e agradecendo o convite, a Felipe, né, a Carla também, que não está aqui com a gente, está sem internet agora, mas há de voltar à internet. Me apresentar, né, como alguém que se formou a partir do LabExu, né, desde a iniciação científica, né, pesquisava já questões de gênero. Oi, boa tarde, Xará. A gente pesquisava questões de gênero, feminismo, né? No mestrado. Eu estudei mulheres na política, né? Especialmente as mulheres jovens no movimento feminista daquela altura, que já como eu e Felipe, né, conhecemos na última banca que a gente participou, tem se atualizado bastante nos últimos 10 anos, né? Mas é isso, esse tema de pensar mulheres na política começa desde a graduação. No mestrado, eu me debruço para pensar mulheres nos movimentos sociais, especialmente no movimento feminista. Entre o mestrado e o doutorado, eu dou um tempo, né, da universidade, e aí trabalho na Secretaria de Direitos Humanos do Estado, e depois trabalho na Secretaria da Mulher do Estado, especialmente na Gerência de Formação em Gênero. E, a princípio, eu tinha feito aqueles concursos simplificados e o meu cargo administrativo era para ser subcoordenadora regional, que aí eu entendia pouco o que era isso. Mas, no fim de tudo, eu me tornei assessora dentro da Gerência de Formação em Gênero, que era uma gerência, naquela época, coordenada por uma mulher negra, que já naquela época denunciava uma série de questões de racismo estrutural dentro da secretaria. E a nossa função na gerência de formação em gênero era garantir formação, né, de diversas formas para diferentes públicos, mas também nas atividades que eram chamadas de fórum de gestoras. Os fóruns de gestoras reuniam as gestoras de política para as mulheres e de todo o estado, que no começo da secretaria estadual eram 4, e ao longo dos anos foram se transformando em 180, até quando eu saí de lá era 180, porque passou a existir uma política de Estado, né, do governo de Pernambuco, incentivando a criação de organismos municipais de políticas para as mulheres. Esse incentivo se dava, por exemplo, né, além de um incentivo através do diálogo, da negociação, né, se dava através de financiamento. Por exemplo, um município que não tinha organismo de política para as mulheres recebia 5% a menos da verba que o Estado poderia passar. Então, foi uma política, né, que foi propositalmente sendo construída para uma criação de uma capilarização de política para as mulheres em Pernambuco, o que é muito bom e também cheio de contradições, né? Mas aí, encontrar com essas mulheres, né, nos fóruns de gestoras, né, e eu fazia essas atividades de formação em gênero, e eu encontrava com uma diversidade muito grande de mulheres gestoras de política para as mulheres, tanto aquelas que vieram do próprio movimento feminista, quanto aquelas que eram esposa do primo, do irmão, do tio do delegado da cidade, né? Aquela coisa assim de um apadrinhamento, ou aquelas super bem intencionadas que queriam trabalhar com mulheres para entregar flores no 8 de março, enfim, tinha de tudo. E eu comecei a me interessar sobre quem são essas mulheres, né, gestoras de política para as mulheres. E foi nesse contexto que eu volto para o LabExu, e é daí que sai a minha tese de doutorado, né, que especialmente pensa mulheres na política, mas aí agora não mulheres através da participação política nos movimentos sociais, e sim na participação política das mulheres que estão dentro de organismos municipais de política para as mulheres, né, gerenciando essa pasta, que é a pasta de política para as mulheres. E aí, de início, né, como eu conhecia um pouco do arranjo da política, eu sabia que os fóruns, existia um grande fórum estadual, mas também os fóruns setorizados, região metropolitana e cidades polo, né, o fórum da zona da mata, o fórum do semiárido, e aí eu não, vou pensar, né, a minha pesquisa, vou pensar uma pessoa de cada um desses fóruns, eu vou pensar em diversidade de raça, vou pensar em diversidade partidária, vou pensar na diversidade de tamanhos de organismos de políticas para as mulheres. Mas, né, no processo, né, no encontro com o campo foi me dizendo que, olha, tem alguma coisa aqui que está chamando a atenção, que está convidando para você estar atenta, né? Que são as relações raciais dentro da política governamental.
né? Uma série de episódios de racismo me fizeram pensar que não dá para eu pensar política para as mulheres. Era uma altura que eu estava começando a me aproximar dos estudos decoloniais. Não dá para pensar, né, política para as mulheres sem olhar também para as relações raciais dentro das estruturas governamentais, né? Então, foi um pouco daí que foi se construindo a pesquisa, né? Tem especialmente 2 episódios que, né, já fazendo publicidade do curso de formação de extensão, né? Eu vou falar nesse curso, né, que a gente para pensar, né, pesquisas qualitativas a partir de metodologias, né, que se pautam, que se espelham, que se inspiram nas decolonialidades. Um episódio no banheiro do cinema, quando eu reencontro uma colega de trabalho terceirizada e que me fala do porquê ela saiu de determinado espaço. Ali foi uma virada, não. Eu preciso pensar a pesquisa com um olhar atento a essas mulheres que são mulheres negras e gestoras. Não por acaso, no fórum do semiárido, a maioria das gestoras eram mulheres negras. Por que eu digo não por acaso? Porque existe, né, toda uma dimensão de empurrar a população afrodiaspórica para os espaços de periferia, sejam as periferias dos grandes centros urbanos, sejam as periferias dos núcleos metropolitanos, né? Então, não por acaso as gestoras de políticas para mulheres no semiárido são parte da população do semiárido que muitas vezes tem uma maioria de população negra e em alguns locais também população indígena, mas especialmente população negra. Então, foi assim que eu cheguei aqui, né? Uma mulher branca, pesquisadora das relações raciais, que tem os estudos decoloniais como referência, né? E não por acaso eu opto, né, ao longo dessa trajetória, por ter como referência acadêmica, política e artística pessoas negras, né? E não só mulheres, né? E essa também foi um dos aprendizados de campo, né? De entender que as relações raciais, né? Quando a gente olha para as relações raciais, a gente não pode pensar as mulheres de forma isolada, como nós, mulheres brancas, por vezes reivindicamos, né? Muitas mulheres negras com as quais eu conversei, elas falavam que estar atenta à condição do homem negro é também um problema das mulheres. Não por acaso, quando um homem negro é assassinado, encarcerado, isso é sobrecarga para as mulheres também. Então, essa referência, né, de pensar de uma forma muito mais ampliada, para além das questões próprias só das mulheres, foi um dos aprendizados do campo. E aí eu pensei em compartilhar com vocês uns slidezinhos com algumas coisas, alguns disparadores para a conversa, mas pronto, né? Aí nessa capa, é a capa da minha tese. Todas essas pessoas que estão aí são referências acadêmicas ou referências políticas, né, que fazem parte do que foi possível construir junto das interlocutoras do campo. Né? Tive 3 interlocutoras principais que inclusive, me apresentaram referências bibliográficas. E é isso. Para hoje, a gente pensou, né, eu e Felipe conversamos e chegamos nessa síntese. Relações raciais e políticas para as mulheres, reflexões sobre mulheres negras e espaços de poder. E aí, essa fala, né, de hoje, ela surge a partir desse contexto, né, do mês de novembro, especialmente o 20 de novembro, né, como um mês e um dia dedicado ao Dia Nacional da Consciência Negra. Não sei, se eu estiver chovendo numa olhada, vocês me avisam, tá? Mas esse dia se tornou um marco, né, por ser um dia da morte de Zumbi dos Palmares. Essa data foi descoberta no início dos anos 70 por alguns historiadores, porque até então não se tinha muita certeza, pelo próprio processo, né, de apagamento histórico de tudo relacionado às pessoas e à memória negra brasileira. Né? Vale a pena falar que Zumbi é uma referência, né? Foi uma referência para o Quilombo dos Palmares, mas também existem pessoas, né, como, por exemplo, o Abdias Nascimento, que faz questão de frisar que, além de ser um espaço quilombola, né, com toda a tecnologia quilombola, Palmares foi a primeira república independente das Américas. Por que frisar isso, né, como república independente?
por entender que ali em Palmares, né, a tecnologia daquele quilombo tinha um formato de independência da corte portuguesa e uma forma de organização política que fazia uma gestão interna do espaço, né? Palmares, né, diferente do que por vezes fica no nosso imaginário, não era uma comunidade ou um espaço pequeno. Palmares era uma região, né, que ocupa parte de hoje o estado de Alagoas e Pernambuco. Tinham diferentes núcleos, né? Então era ali como uma república mesmo, né? Como um espaço com diferentes cidades, com diferentes aglomerados, né, de pessoas e uma gestão política importante acontecendo ali até que houve uma série de boicotes e destruição, mas ali, né, é um espaço de muita potência e de criação da primeira experiência de independência das Américas, né? Também nesse bojo, né, da década de 70, e especialmente em 78, existe a criação do Movimento Negro Unificado. O MNU passa a ser uma referência importantíssima a nível nacional, com diferentes núcleos em diferentes estados. Por exemplo, o MNU se articulou para ocupar os espaços, né, de discussão da Constituinte, né? Então, Abdias Nascimento foi, por exemplo, um parlamentar, né? Além do Abdias ser um artista plástico, teatrólogo, acadêmico, né, de muito valor, ele também foi político, partidário, né, filiado a um partido, disputou eleição e ele utilizava esse termo, né, uma democracia plurirracial. Então, é muito pautada nessa perspectiva do Abdias que eu comecei a olhar para essa perspectiva das mulheres, mulheres negras em especial, nos espaços de poder, né? Entendendo que as mulheres negras nos espaços de poder seria aquilo que é básico para que a gente conquiste uma democracia verdadeira, né? Uma democracia plurirracial. E aí, para esse diálogo de hoje, eu peguei 3 referências, né? 3 conceitos que eu utilizei na tese, dentre outros, mas hoje, em especial, para a gente pensar o contexto das mulheres negras, eu trouxe, né, esse conceito da isialodez, que é utilizado por Jurema Werneck, que é uma médica brasileira, Amefricanas, utilizado por Lélia Gonzalez, né, antropóloga, psicanalista brasileira também, e esse conceito mais recente do racismo genderizado da Grada Quilomba, que é uma psicóloga também afrodiaspórica, né, que construiu a tese dela de doutorado na Alemanha, que se transformou num livro que hoje é bem conhecido, né, o Memórias da Plantação. Vocês podem dizer, estou ouvindo? Alguém está aí? Estamos ouvindo. Tá. Eu estou. Eu sou carente, minha gente, então vão dando notícia. Tá certo. A Jurema Werneck, ela fala da esialodez, né, como um termo, um conceito, né, das mulheres que ocupavam espaços de poder, especialmente a gestão das trocas comerciais, né, a dimensão do comércio, da economia, nas cidades iorubais pré-coloniais. Esse termo ela utiliza, né, e ela se apropria e atualiza nesse contexto de pensar quem são as mulheres, especialmente as mulheres negras, que atuam politicamente, né, que articulam outras mulheres politicamente também, né? Aí tem essa palavra, né, maafa, que a gente chegou a falar mais cedo lá com Tassinara, né? É um termo utilizado por Marimba Anne, que é uma autora também afrodiaspórica, que ela fala sobre o que aconteceu, né? Ela chama por vezes esse termo como um descarrilamento, né? Existe algo que estava em curso e aí existe o sequestro, o roubo colonial. Por que esses dois conceitos aparecem agora? Quando eu comecei a estudar no doutorado, a participação política das mulheres, e especialmente a municipalização das políticas para as mulheres, eu, colonialmente, entendia que a gente, mulher, estava ocupando os espaços de poder relativamente há pouco tempo. E, especialmente, me encontrei com as mulheres negras ocupando espaços de poder e tratava isso como uma novidade, de certo modo. E aí, a partir de uma perspectiva decolonial que ajuda o tempo todo a gente a fazer movimentos, né, de não acreditar que o tempo não acreditar na linha do tempo
E mais ainda, se quer acreditar que o tempo é uma linha, né, é importante que a gente, vez ou outra, faça esse movimento de retorno, né, de resgate, de compreensão do tempo a partir de outros marcadores. Então, se antes eu entendia que eu estava estudando a recente ocupação das mulheres na política municipal para as mulheres e essa ocupação recente de mulheres negras na política, eu comecei a entender a partir do diálogo com Jurema Werneck que eu estava, na verdade, estudando sobre uma retomada política das mulheres. Se para nós brancas os espaços de poder é uma conquista recente, para as mulheres negras é uma reconquista depois da Maafa. Então, isso me ajudou a pensar a relação com o tempo, né? E hoje o que a gente vive ainda é um contexto de violência política de gênero. Por que violência política de gênero, né? A gente até hoje, nós mulheres, de um modo geral, embora sejamos maioria, somos uma maioria minorizada nos espaços de poder. E, especialmente, as mulheres negras sofrem, além da violência política de gênero, um racismo genderizado. E aí, o que é que a Grada Quilomba fala sobre isso, né? Sobre o racismo genderizado? É essa compreensão de que existe o racismo das negras, existe o machismo que é sofrido por todas as mulheres, mas existe um tipo de violência que é específico, que é sofrido por mulheres negras, que é esse cruzamento, né? Então, a Grada Quilomba faz esse esforço, né, de dizer, não é só racismo, nem é só machismo, nem é uma soma, é um cruzamento, né? É uma transformação, né, de uma outra coisa. Quando acontece, né, quando a gente olha para esse fenômeno do racismo genderizado, que como a Grada Quilomba sempre faz questão de dizer, racismo não é episódio, é estrutura, né? E aí, né, falando de hoje, né, e falando bem recentemente, eu já tinha acabado de fazer os slides, quando depois eu voltei, não, eu vou voltar aqui, né, muito recentemente agora, no começo do mês de novembro, né, estamos no dia 8, há alguns dias atrás, a Câmara dos Deputados, pela primeira vez, cria a bancada negra, né, presidida por Talíria, que é uma deputada federal pelo PSOL do Rio de Janeiro. E essa é a primeira vez que vai existir uma bancada negra no Congresso Nacional. Existe uma bancada de mulheres, né, uma bancada feminina, existem outras bancadas, mas até então não tinha esse dispositivo. Então, para a gente ir olhando para isso e pensando, essa retomada é uma retomada constante, cotidiana e extremamente atual. E aí, quando a gente pensa, né, episódios de violência política de gênero, a gente pode pensar uma série de exemplos, né? Desde o caso Dilma, né, o impeachment, como aconteceu, por que aconteceu, a forma que aconteceu, ou essa semana, não sei se vocês acompanharam, né, na Câmara Municipal de Uberlândia, que é uma cidade lá de Minas, uma série de estruturas que remontam corpos de mulheres, né, com seios, né, amarradas em sacos plásticos pretos, como uma forma de dizer, se vocês continuarem aqui na Assembleia Legislativa de Uberlândia, vocês vão morrer. Né? É isso que a gente sofre cotidianamente. Mas se a gente, né, olha também a partir da violência política de gênero e com atenção especial ao racismo genderizado, a gente vai olhando para outros casos que são ainda mais complexos, né? Não é uma ameaça de morte ou não é uma ameaça de impeachment. É, por exemplo, a morte de uma política referência no Brasil, né? Como o caso de Marielle, que até hoje a gente ainda não sabe quem mandou matar. Ou em situações anônimas do cotidiano, né? Conversando com as interlocutoras da pesquisa, uma delas, né, me falou de uma situação em que ela foi convidada para ocupar uma mesa num espaço de poder importante na cidade dela, e estaria a presença, né, de pessoas do governo do estado e tudo mais. E quando ela chega, alguém sugere que ela mude a roupa e use maquiagem no sentido de clarear a pele, afilar o nariz e usar roupas lisas e não estampadas, porque senão não ia parecer que ela era política. Não pareceria que ela teria o direito de estar ali. Ou um outro exemplo também, pensando, né, de algo muito mais estrutural,
até hoje a gente nunca teve uma ministra negra no Superior Tribunal Federal, né? Que é uma discussão também super atual, super em pauta. Como é que está por aí? Não caiu a internet? Não, sua internet está ok. Ok. E aí, a partir de agora, até então eu estava falando um pouco, né, dessa discussão de forma mais ampliada, e a partir de agora, o que eu tinha pensado em fazer era trazer algumas falas, né, de um texto de um livro da Lélia Gonzalez, que é uma coletânea de diferentes textos, é um livro que chama Primavera das Rosas Negras, para que a gente possa pensar junto, né, são frases disparadoras que falam desse contexto da americanidade, e não só para aquilo que está na luz do poder, né, mas também aquilo que está na sombra, aquilo que evidencia do porquê as mulheres negras não estão nos espaços de poder. Então, são mais provocações, então não sei se a gente continua nesse formato, se a gente fica indo e vindo, mas vou seguir. Né? A Lélia, ela fala desse conceito, né, a americanidade, e aí ela diz o seguinte: para além do seu caráter puramente geográfico, ela designa todo um processo histórico de intensa dinâmica cultural, resistência, acomodação, reinterpretação, criação de novas formas, referenciado em modelos africanos que remete a toda uma construção de identidade étnica. Quando a Lélia utiliza esse termo, assim como o cuidado da Grada Quilomba, né, de falar do racismo genderizado, ela está tentando se referir a um tipo de mulher, né, a americana, que, ao mesmo tempo que é africana, é também americana no sentido de ter sido forjada dentro de um contexto, né, de um contexto afrodiaspórico, né, um contexto já de descarrilamento, de muitas vezes até de desconexão e criação de uma outra coisa. Uma mulher negra brasileira não é como uma mulher negra que permaneceu no território africano, né? Então, a Lélia vai trazendo todo esse cuidado de olhar para esse outro sujeito que surge a partir desse contexto, né? E aí a Lélia fala, né? Se consciência é memória e futuro, onde está a memória africana, parte inalterável da consciência brasileira? Né? Essa é uma provocação, né, desse texto. Cultura, etnicidade e trabalho, efeitos linguísticos e políticos da exploração da mulher, da década de 70, originalmente. Né? Essa dimensão, né, de consciência e memória, consciência é memória, né, e futuro, é uma provocação que a Lélia fala, né, que faz no sentido de trazer a importância de a gente compreender a memória, e aí, quando eu digo a gente, população negra brasileira, mas a gente, população brasileira, de um modo geral, né, compreender que somos um país, né, um país negro, um país originalmente, né, tem uma população originária que, dentro do contexto de colonização, foi dizimada, foi empurrada, né, cada vez mais para se distanciar dos seus locais de origem, e somos majoritariamente um país negro, e ter essa consciência é uma das provocações, um dos convites que a Lélia faz para a gente. E aí, nesse outro texto, A Mulher Negra na Sociedade Brasileira, uma abordagem político-econômica, de 81, ela fala o seguinte: foi em função da sua atuação como mucama que a mulher negra deu origem à figura da mãe preta, ou seja, aquela que efetivamente, ao menos em termos da primeira infância, fundamental na formação da estrutura psíquica de quem quer que seja, cuidou e educou os filhos dos seus senhores, contando histórias sobre quibundos, a mula sem cabeça e outras figuras do imaginário popular. A Lélia, nesse sentido, ela vai trazendo essa dimensão, né, de que até mesmo a população branca brasileira foi formada e tem no seu imaginário a cultura, né, africana, a cultura negra, no sentido de que existiu essa figura, né, e aí ela vai trazendo essa referência, né, de que as mucamas de ontem são as trabalhadoras domésticas de hoje, e o quanto essas pessoas estão atuando politicamente e estão disputando o imaginário popular também, né?
ainda que isso não seja considerado espaço de poder, né? A redação do Enem desse último fim de semana, né, faz também essas provocações, né, de compreender o espaço doméstico como um espaço subvalorizado, mas de tamanha importância, né? E mais uma provocação que traz a Lélia, né, diz o seguinte, esse é de um texto, A Juventude Negra Brasileira e a Questão do Desemprego, de 79. O privilégio racial é uma característica marcante da sociedade brasileira, uma vez que o grupo branco é grande beneficiário da exploração, especificamente da população negra. E é aquilo que eu estava falando mais cedo, né? Para pensar, né, mulheres negras nos espaços de poder, eu fui trazendo também essas provocações do onde as mulheres negras estão quando não estão ocupando esses espaços de poder, né? Estão muitas vezes sendo exploradas por nós, população branca. E aí, uma outra provocação de outro texto, né, que eu já tinha falado mais cedo, Cultura, Etnicidade e Trabalho, de 79, que aí a Lélia diz o seguinte: o que se opera no Brasil não é apenas uma discriminação efetiva, em termos de representações mentais e sociais que se reforçam e se reproduzem de diferentes maneiras. O que se observa é um racismo cultural que leva tanto algozes como vítimas a considerarem natural o fato da mulher em geral, e a mulher negra em particular, desempenharem papéis sociais desvalorizados em termos da população economicamente ativa. Então, parece natural, né, e os algozes e as vítimas, por vezes, naturalizam esse distanciamento, né, parece que, por exemplo, né, pegando a situação do STF, parece que é normal, natural, e não há motivos para pânico o fato de a gente nunca ter tido uma ministra negra no STF, embora as mulheres negras, né, as mulheres são maioria, e especialmente as mulheres negras são a maioria de pessoas desse país. E aí, ainda naquele mesmo texto, a Lélia faz uma outra provocação. A empregada doméstica tem sofrido um processo de reforço quanto à internalização da diferença, da inferioridade e da subordinação. No entanto, foi ela quem possibilitou e ainda possibilita a emancipação econômica e cultural da patroa, de acordo com o sistema de dupla jornada, como já vimos. Essa é uma provocação muito importante e aí coloca em crise também as reflexões do próprio movimento feminista, né? É um convite para a autocrítica que a Lélia faz, no sentido de pensarmos nós, mulheres brancas feministas, sim, a gente tem a ver com isso, né? Pensar relações raciais, pensar como a diferença gera desigualdade em termos de gênero nos importa, mas pensar como a diferença gera desigualdade em termos das relações raciais precisa nos importar, né? Como mulheres feministas que são sensíveis ou que buscam ser sensíveis a toda a experiência de ser mulher e não só a experiência branca, né? Que por vezes passou por uma série de processos de negações e apagamentos, né? Com relação à própria autocrítica que precisava ser feita e precisa até hoje ser feita com relação a essa dimensão entre a patroa e a empregada, né, utilizando esses termos. Bom, seguindo, né, também outro texto de 81, Uma Mulher Negra na Sociedade Brasileira, uma abordagem política econômica, a Lélia diz o seguinte: na medida em que existe uma divisão racial e sexual do trabalho, não é difícil concluir sobre o processo de tríplice discriminação sofrida pela mulher negra, enquanto raça, classe e gênero, assim como seu lugar na força de trabalho. Essa dimensão de raça, classe e gênero, eu gosto sempre de dizer, né, se tornou um dos livros mais conhecidos da Angela Davis, que faz muita questão de dizer que a Lélia Gonzalez é uma referência acadêmica para ela, né? Então, a Lélia tem essa dimensão de ter sido uma das primeiras feministas, né, a fazerem esse cruzamento nessas três dimensões de raça, classe e gênero como fundamentais e importantes para a gente pensar a condição da mulher negra brasileira. Que se a gente for pensar só em termos de classe trabalhadora, não dá conta. Se a gente for pensar em termos, né, de relações de gênero apenas, também não vai dar conta, e pensar classe e gênero ainda não dá conta, né? Pensar a dimensão de raça
como, né, e aí as teorias decoloniais vão se reforçando e atualizando isso, né, de que pensar a dimensão de raça é fundamental para uma leitura sócio-histórica brasileira um pouco mais justa do que a gente tem conseguido produzir até então. E aí, né, seguindo naquele mesmo texto de 79, né, Cultura, Eticidade e Trabalho, a Lélia fala o seguinte: o atraso político dos movimentos feministas brasileiros é flagrante, na medida em que são liderados por mulheres brancas e de classe média. Essa é uma realidade que, por exemplo, eu encontrei muito, né, na época que eu trabalhava na Secretaria da Mulher, e foi uma das viradas que se tornou a virada fundamental para o campo da minha pesquisa, né, que até então eu pensava, vou estudar, né, mulheres de diferentes classes, mulheres de diferentes raças, mulheres de diferentes territórios, de diferentes partidos políticos, e depois pensei, não, né, depois desse episódio do campo, né, quando eu encontro uma colega com quem eu trabalhava, né, uma mulher que era trabalhadora terceirizada, eu encontro com ela no banheiro e ela vai e me faz uma série de denúncias e fala, lá tem preconceito, vocês precisam falar sobre isso, lá tem preconceito. E ali foi como um chamado, né, fale sobre isso, fale sobre os apagamentos e negações que tem sido produzida pelas mulheres feministas brasileiras brancas, né. É desse mesmo texto, né, de 81, A Mulher Negra na Sociedade Brasileira, e ela diz o seguinte: toda a celeuma causadora do nosso posicionamento significou, para nós, a caracterização de um duplo sintoma. De um lado, o atraso político, principalmente dos grupos que se consideravam mais progressistas, e do outro, a grande necessidade de denegar o racismo para ocultar uma outra questão, a exploração da mulher negra pela mulher branca, né? E aí, quando a Lélia fala nesse atraso político, principalmente dos grupos considerados mais progressistas, ela fala, né, ela não utilizava esse termo da Grada Quilomba, mas ela se refere aí ao racismo genderizado, né? Ela também, assim como a Abdias, né, além de ser uma referência acadêmica para a gente, ela foi, né, filiada ao partido político, disputou a eleição, e denunciou fortemente que dentro dos partidos políticos, inclusive de esquerda, né, ela tem uma carta de desfiliação ao PT, enfim, ela fala o quanto as mulheres sofrem né, perseguição política, negligência, né, boicote, violência política de gênero, né, o termo que a gente usa hoje. E também, por outro lado, quando ela vai para o contexto do movimento feminista, né, quando ela vai dialogando com as mulheres feministas e vai falando da importância de se pautar as relações de raça, ela também passa por uma série de boicotes, né? Então, quando ela fala isso, né, desse atraso político, principalmente dos grupos que consideravam mais progressistas, ela está se referindo também não só à experiência do outro, mas à experiência vivida pela própria trajetória de vida dela, seja como uma pessoa, né, que atuava em partido político ou através do movimento feminista ou do próprio movimento negro unificado, né? Ela também faz algumas críticas a algumas organizações do MNU com relação às dimensões de gênero. Bom, e aí seguindo, ela, num outro texto, que esse é de 82, e a trabalhadora negra, como é que fica? Sim, uma outra coisa, né, também fazendo já essa ponte e a publicidade, né, para a gente chegar no curso de formação decolonial, é isso, né, a criação de palavras novas, também a fazer questão de utilizar a linguagem de uma outra forma, né, quando ela pega no texto acadêmico e escreve como é que fica, ela está tentando falar como parte da população brasileira que fala assim, né? Ela tenta fazer esse esforço de não só falar de uma forma embranquecida, né, com um português, né, enfim, dito da forma formal, né? Ela vai fazendo essas provocações também através da linguagem. E aí, numa das frases desse texto, ela faz a seguinte provocação, né? Nossa situação atual não é muito diferente daquela vivida por nossos antepassados. Afinal, a trabalhadora rural de hoje não difere muito da escrava de Eito de ontem. A empregada doméstica não é muito diferente da mucama de ontem. O mesmo poderia se dizer da vendedora ambulante, da Joaninha,
da servente ou da trocadora de ônibus de hoje e a escrava de ganho de ontem. Bom, e aí chegamos ao fim para nos encontrarmos no debate. Vou parar a apresentação. E aumentar todo mundo. Bom, é isso, eram essas as provocações, né? Um falatório danado, mas a ideia é que a gente possa trocar, dialogar, enfim, pensar junto.